Ok, pessoal, vamos lá então, dar continuidade aqui. Antes de começar, pessoal, só dar aqui um aviso a vocês, com relação, primeiro com relação às notas, que eu vou lançar hoje à tarde, vou disponibilizar hoje à tarde para vocês, tá? Nos últimos dias eu recebi muitas mensagens, né? Tentei responder todo mundo a tempo, né? Mas infelizmente foram muitas mensagens ainda tirando dúvida de lista, etc, etc. Mas aí, infelizmente, eu não consegui responder todo mundo, tá? Hoje é que eu estou voltando a responder, porque eu tinha que fechar as notas para fazer esse lançamento, tá? Então, a nota de vocês hoje à tarde eu vou. Já está fechado, já tenho as notas aqui, mas aí eu vou mandar lá para o grupo um PDF e vou deixar disponível lá no AVA também, tá certo? Então, mais tarde aí eu mando o PDF para vocês. Outro aviso é sobre a segunda chamada, tá? Que vai ser nessa sexta-feira, no horário EF da manhã, ok? Eu vou mandar também essa mensagem lá para o grupo, para deixar registrado, mas eu já estou adiantando logo aqui para vocês. Quem for fazer a segunda chamada, vai ser nessa sexta-feira agora, no horário EF da manhã, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa aula com conteúdo novo, ok? Vamos hoje começar a ver pilha, conteúdo que é uma continuação aí das listas lineares. Bom, Yuri, sexta-feira, é agora dia 8. Deixa eu botar aqui, dia 8/10, sexta-feira, horário AF manhã. Ok? Mesmo esquema, tá? Prova inicia no horário AF, tem até o final do dia para manter, para submeter, ok? Mesmo esquema. Os pontos são proporcionais, né, ao seu acerto. Mesmo esquema da primeira chamada. Ok. Então vamos lá. O que a gente viu até agora? Né, além de recursividade, vimos lista. Né? Então vocês já sabem como trabalhar com uma lista e como implementar, né? Usando alocação estática ou alocação dinâmica. Hoje a gente vai trabalhar, pessoal, com uma nova estrutura de dados, porém não tão nova assim. Tá? A gente vai trabalhar com a pilha. Então, o que são as pilhas? Tá? Que estrutura de dados é essa? A pilha é uma estrutura de dados que armazena os elementos de forma linear, do mesmo jeito que a lista, tá? Só que ela permite a manipulação direta apenas do elemento de uma de suas extremidades. Ok? A lista linear, ela permite a manipulação direta de qualquer elemento, mas ali a pilha só permite a manipulação de uma das extremidades. Como assim? Quando a gente colocava elementos dentro da nossa lista, a gente poderia, né, a gente pode colocar os elementos em qualquer posição. Eu posso ficar adicionando os elementos aqui no final, né, se eu quiser. Posso adicionar elemento no início da minha lista. Posso colocar elemento no meio dela, né? Então,
A manipulação dos elementos da lista pode ser feita em qualquer posição. Não há uma restrição com relação a isso. Então, por isso que a lista ela é bastante flexível. Você manipula qualquer um, ok? Bom, no caso da pilha, eu só posso manipular uma das extremidades. Então, por exemplo, se eu estou adicionando os elementos sempre no final, eu só vou poder remover os elementos do final da minha pilha. Ok? Então, na pilha, eu coloco numa extremidade e removo os elementos da mesma extremidade. Coloco e removo, sempre da mesma extremidade. Tá certo? Eu não posso manipular um elemento de qualquer posição. Do mesmo jeito, né? Se eu optar por adicionar os elementos sempre aqui no começo, vamos supor que eu vou trabalhar com essa outra extremidade aqui. Então, se eu adicionar os elementos nessa extremidade, eu só vou poder remover os elementos a partir dessa extremidade. Então, adiciona, remove. Adiciona, remove. Sempre da mesma extremidade, ok? Esse é o funcionamento de uma pilha. Então, a gente pode enxergar a pilha como sendo um caso especial da lista linear. O elemento ele só pode ser inserido ou removido na última posição. Ou, se for o caso, na primeira posição. Mas tem que ser sempre a mesma extremidade. Tá? Essa última posição a gente costuma chamar de topo da pilha. Tá certo? Por que topo da pilha? Porque a pilha, né, ela representa justamente essa ideia de empilhamento, de colocar uma coisa em cima da outra, né, formando uma pilha. Então eu vou empilhando os elementos, eles vão entrando aqui. E na hora que eu removo, eu sempre vou remover da mesma extremidade. Então a pilha, ela tem essa característica. Como eu estou removendo e adicionando sempre na mesma extremidade, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. O comportamento de uma pilha. Então imagina uma pilha de livros, né? Você está organizando seu quarto aí, vai juntar os livros, vai fazer uma pilha de livros, um em cima do outro. Ou então você está lavando os pratos aí, recebeu os amigos em casa, foram embora, você vai lavar os pratos. Vai lavando e vai colocando um em cima do outro, formando uma pilha, né? E na hora que você for enxugar os pratos, você não vai puxar um elemento qualquer aqui para enxugar. Você vai puxar sempre o prato que está em cima. Vai sempre pegar do topo da pilha. Então, por isso que a última posição ela é chamada de topo da pilha. Ok? Bom, por esse comportamento que a pilha tem, né? Qual comportamento? O último elemento que entrou, ele sempre é o primeiro que vai sair. É o LIFO, né, professor? Exatamente. É o LIFO, né? LIFO. Last in, first out. Primeiro que entra, desculpa, último que entra é o primeiro que sai. É o LIFO. Então a gente pode dizer que a pilha é uma lista linear que tem um comportamento LIFO. Last in, first out. O último que entra é o primeiro que sai. Ok? Bom, onde é que a gente vai usar pilha? Onde é que se usa pilha? Né?
Existem algumas situações, né, genéricas aí no mundo real que você pode controlar usando pilha, tá? E a gente vai fazer aqui alguns exercícios, exemplos sobre isso. Mas, falando em termos de computação, você encontra pilha para resolver expressões matemáticas na calculadora HP12C, né, que é uma calculadora financeira. Não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de usar essa calculadora, mas a operação dela é diferente da calculadora científica, né? Uma calculadora científica, se eu quiser fazer 3 mais 4, eu boto 3 mais 4 igual. E aí ele vai exibir o resultado. Tá? No caso da calculadora financeira, eu coloco primeiro os operandos e depois eu finalizo com o operador. Tá? Então eu coloco 3, aí depois eu coloco 4. Então eu empilho esses dois valores. E aí depois eu coloco a operação que eu quero, mais. Quando eu coloco essa operação, o que é que ocorre? Ele vai desempilhar os dois últimos valores, executa aquela operação, vai dar 7, e aí ele coloca esse valor de novo na pilha. Então esse tipo de calculadora, HP12C, é uma calculadora que trabalha com empilhamento, tá? Então usa esse conceito. Outro local na computação onde você vai poder ver isso é para guardar variáveis locais em chamadas de função recursiva, né? Quando a gente estudou recursividade, a gente viu isso. Quando eu chamo uma função, o que é que acontece? É criado um registro de ativação para aquela função, onde lá dentro é guardado valores das variáveis locais. Quando eu chamo a função novamente, é criado um novo registro de ativação. Então, cada chamada recursiva é um registro de ativação. Quando ele chega na condição de parada, aquele registro é liberado da memória. E aí ele volta para a execução anterior. Quando a execução anterior finaliza, ele libera da memória e vai voltando sempre para a execução anterior. E aí você tem uma pilha de registros de ativação. Então, quando você está implementando a recursividade, o sistema operacional utiliza uma pilha para gerenciar isso daí, tá? E vocês vão usar isso daí na prática quando vocês estiverem fazendo a disciplina Sistemas Operacionais. Aí lá vocês vão aprender a implementar vários processos do sistema operacional. E aí um deles é esse, né? E aí você vai usar a pilha para fazer isso, ok? Outro exemplo também, para manter o controle do escopo de variáveis, né? Quando você tem um código, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui uma função, e dentro dessa função, vamos supor que eu tenha uma variável aqui chamada x, e vou exibir o valor dessa variável aqui. Tá? Vamos supor que eu vou pegar esse parâmetro e vou atribuir para essa variável x. E aí vou até fazer mais. Eu vou fazer um x++, depois eu vou exibir o valor da variável. Pronto. Vou receber um valor, jogo na variável x, incremento e exibo. E no main, eu vou fazer o seguinte. No main, eu vou também criar uma variável chamada x. Inicializar ela com 10. E vou fazer aqui
chamada da função teste, passar um valor aqui 7, depois vou exibir novamente aqui essa variável x. Então, observe que eu tenho a minha variável x em dois locais aqui no meu programa. Tá? O que é que vai acontecer? Vamos só entender aqui o escopo, né, da variável. Então, primeiramente, eu criei a variável x aqui no main, atribuí o valor 10, vou exibir aquele valor, depois eu vou chamar a função teste, vou passar o número 7 para essa função. O que é que a função vai fazer? Vai passar o 7 para a variável x, que eu declarei localmente, né? E aí vou incrementar e vou exibir. E depois que eu terminar de chamar a função, eu vou exibir novamente o valor do x. Então, o que, que vai acontecer? Primeiramente, ele exibiu 10, que é o valor da variável x. Depois, ele chamou a função teste e exibiu 8. E quando ele saiu do teste, ele mandou exibir de novo o x. E o x voltou a ter o valor 10. Ou seja, ele guardou o valor original que ele tinha na variável x. Tá? Então, isso aqui é uma maneira, né? É um exemplo de escopo da função. Eu tenho uma função x que tem dois escopos. Ela tem um escopo da função main e um escopo lá dentro da função teste. Só que uma não interfere na outra, né? Então, observa que depois que eu saí da função teste, a minha variável x voltou a ter o valor 10. Tá? Então, como é que o escopo das variáveis é controlado, é gerenciado? Né? Também através por meio do uso de pilhas. Cada vez que eu declaro a variável com o mesmo nome, eu crio um registro de ativação lá para aquela variável e eu mantenho aquele valor daquela variável. Então, eu posso ter a variável definida várias vezes dentro do meu programa. Quando o escopo dela termina, aquele registro é eliminado. De maneira semelhante que ocorre lá com a recursividade. Ok? Deixa eu Então, só uma pergunta. É porque eu oi. cheguei um pouco atrasado, que eu tava na autoescola. Aí, te perguntar. Então quer dizer que pilha, ela é um, tipo assim, a lista tipo pilha. É certo isso? Falar essa frase? A lista tipo pilha. É, Tá eu tenho uma certo. lista, pronto. Aí, essa lista tipo pilha, ela seria uma lista dinâmica ou estática? Ou então, você pode fazer qualquer uma das duas? Pronto. Boa pergunta. Como é que eu implemento, né? Da É, maneira que, de qualquer uma das duas maneiras, ou estática ou dinâmica. Né? Então você já foi um pouco à frente aí, Arthur. Né? Como é que eu implemento a pilha? Já que a pilha é uma lista, eu posso implementar das duas maneiras que a gente aprendeu. Né? aí o senhor na prova, por exemplo, vai direcionar a gente a usar um ou outro, então. Exatamente. Entendi, perfeito. Exatamente. Né? Então, você já enxergou aí. Se a pilha é um caso especial da lista, é um tipo de lista, então posso implementar ela de duas maneiras, ou estática ou dinâmica. Exatamente. Tá? Então, a maneira como você vai implementar a pilha, você já conhece. Tá? E quais são as operações básicas que a pilha tem? Eu posso inserir um elemento, remover um elemento, verificar se está vazia, verificar quem é o topo, né? Acessar o elemento do topo, verificar o tamanho. Então, essas são as operações básicas. Né? Então, quando a gente fala de pilha, a operação que insere um elemento na pilha, a gente costuma referenciar como empilhar um elemento. Tá? E quando eu retiro o elemento da pilha, a gente costuma chamar de desempilhar um elemento. Tá? Então, as duas operações mais importantes da pilha são essas, empilhar e desempilhar. Empilhar insere, né, no final da lista, e o desempilhar remove do final da lista. Tá? Bom, então, dito isso, a gente já tem condição de começar a implementar agora
as nossas pilhas. E é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos agora implementar a nossa estrutura de dados chamada pilha. Aí eu vou usar como base tudo que a gente já fez até agora, né? É utilizar aqui nossos códigos. Então, vamos começar com a mais simples, que é a pilha estática. O que é que eu vou fazer? Vamos criar aqui uma classe. Eu vou chamar de pilha estática, só para deixar bem claro. Beleza. Eu vou usar como base o código da nossa lista estática. Então, vou até copiar aqui todo o código. Vou colocar aqui. E a gente vai só fazer as devidas alterações. Aqui o nome do construtor, beleza. Pronto. Então, eu já tenho aqui a minha pilha estática, né, o código dela, a base. E vou fazer o quê? Eu vou tirar aqui as operações que não me interessam. Por exemplo, adicionar me interessa, ela adiciona no final da lista, né? Lembrando, pessoal, só lembrando, não, lembrando quando a gente implementou a lista estática, né? A lista tem sempre o vetor, o array que vai armazenar os elementos e tem um contador que vai gerenciar, controlar o tamanho, né? A quantidade de elementos que eu estou inserindo. Tá? Só relembrando isso daí. Então, o adicionar, ele adiciona no final, mantém. Adicionar numa posição, isso aqui não cabe na pilha. Não posso ter esse método. E quando eu adiciono na pilha, eu sei que vai ficar lá no final. Tá? Remover, remove do final. Perfeito. Remover de uma posição, não faz sentido. Sempre que eu mando remover da pilha, eu vou remover lá do final. Ok? Buscar. Buscar, na verdade, né, vai ser o método que vai acessar o elemento no topo da pilha. Então, quando eu for usar a minha pilha, né, que eu quiser pegar um valor dela, eu posso usar aqui o método que vai dizer quem é que está no topo. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? O topo vai estar sempre na posição contador menos 1, né? Já que contador está apontando para a próxima posição disponível. Então, aqui, ó, nesse exemplo, a posição 5 é a próxima posição onde eu vou inserir um elemento. Então, ela é a posição que está livre. Significa, então, que o topo da pilha é esse cara aqui, contador menos 1. Então, eu vou retornar o cara contador menos 1. No caso da pilha, o método que retorna o topo, eu vou chamar de topo. Né? Vai trazer quem é o topo da pilha. Posso ter o contém, beleza? Posso ter sim, né? Peraí, aqui eu vou só para eu ter copiado antes. Só um minutinho. Resumindo, né, disso, então a gente tem que ter de forma bem afiada lista dinâmica e lista estática para a gente poder fazer pilha dinâmica, pilha estática, fila dinâmica, fila estática, no geral, né? Isso, exatamente. Exatamente, cara. Vou ter que dar Isso uma mesmo, revisada em Arthur. lista dinâmica, então. Pronto. Sugiro fortemente fazer essa revisão. Pronto. Então tem um método aqui que vai retornar o topo. Contém, limpar, então são métodos auxiliares que eu posso deixar aqui na minha pilha.
Pronto, agora eu já tenho a minha pilha pronta. Já posso utilizar ela aqui. Até criar aqui. Pilha. E aí, eu vou adicionar esses elementos na minha pilha. E vou exibir. Vou adicionar e vou exibir. Só esses aqui. 7351. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. À medida que eu for colocando esses elementos, né, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar na minha pilha, vou empilhar aqui o 7, depois 3, depois 5, depois 1. Então ele vai empilhar esses elementos. Nesse momento, quem é o topo da pilha? É o 1. É o cara que foi inserido por último, né? Então aqui, ó, 7, depois empilhou 3, o 5 e o 1. Se eu quiser desempilhar, pilha.remover. Eu vou remover 2 elementos aqui. Então, empilhei, depois eu removi da pilha, então o 1 saiu da pilha, depois removi de novo e o 5 saiu da pilha. Então ele sempre vai remover o cara que está no topo da pilha, tá? Então aqui a gente já tem a nossa pilha implementada, né? Nossa pilha estática, ok? Vale ressaltar o seguinte, pessoal, quando vocês estiverem aí estudando, lendo livro, vendo site, videoaula, etc., é muito comum na literatura chamar o método que empilha o elemento de push e o que desempilha chamar de pop, tá certo? E o que acessa o elemento do topo da pilha geralmente se chama pick, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui conforme o nome usado na literatura. Então, eu vou chamar o adicionar, o push. Remover Isso eu achei vai tão ser... legal como fica organizado no console depois que manda, né? É literalmente exatamente como você falou, Isso, né? Fica tirando e botando e não vai. exatamente. Exatamente. Como o funcionamento da pilha mesmo, né? Exatamente, Arthur. O método do topo, geralmente, vocês vão encontrar com 2 nomes. Ou pick, ele retorna um topo, também pode ser que seja top. São 2 formas de chamar esse método que retorna o cara que está no topo. O buscar é buscar, né? Search. Vocês podem encontrar assim. Contém pode ser contents, né? Aí, vou deixar aqui em português mesmo. Limpar, clear. Tamanho é muito comum chamar de size, né? Por aí vai. Então você pode ter, né,
esses métodos chamados de empilhar e desempilhar, de push e pop. Ok? Então, agora a gente tem nossa pilha estática funcionando direitinho com os métodos push e pop, tá? E são métodos que vocês vão trabalhar bastante aí em algumas disciplinas aí lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando com pilha, principalmente sistemas operacionais, tá? Esse termo push e pop, ele vai aparecer bastante. Bom, tranquilo aqui, pessoal? Dúvida? Bem tranquilo, né? Pilha. Dúvidas, perguntas? Tá show aqui, só tô entendendo. Joia. Bom, aí agora vem o seguinte. Algumas linguagens de programação, pessoal, possuem coleções que trabalham, que implementam a pilha, né? Implementa a lista, implementa a fila. A lista a gente já viu, no caso do Java, a gente tem o ArrayList e tem o Linked List, né? Duas coleções que trabalham com isso. No caso do Java, a gente tem uma classe lá chamada Stack, tá? É a Stack, é a pilha. E aí, no caso dela, da Stack, o que acontece? Eu digo o que é que eu quero armazenar dentro dela, o tipo de dado vai ser inteiro. Eu usaria dessa maneira aqui, ó. Fazer a declaração de uma pilha de inteiros. Ok? E a pilha, essa classe stack, ela já tem os métodos lá implementados, né? Então, só para a gente dar uma olhada aqui, o nome dos métodos, ó, empty, vai dizer se ela está vazia ou não, né? Retorna um booleano. Pick, que diz quem é o cara que está no topo. Pop, push, search, né? Então tem aqui alguns métodos implementados, contains, clear. Já tem alguns métodos implementados, né, para você trabalhar com uma pilha, ok? Então isso daqui já está implementado como coleção do Java. Porém, como eu falei no início do semestre, nessa disciplina, o objetivo não é apenas aprender a usar a estrutura de dados, mas também implementar a estrutura de dados. Então, vocês não vão poder usar essa classe stack aqui, tá bom? Não pode usar. Vocês vão ter que criar as próprias classes de vocês para poder aplicar nos exercícios. Ok? Mas o nome das classes e dos métodos são esses aí. Eu vou até aproveitar, deixar aqui clear, já está o size. Só para deixar tudo no padrão lá do Java. E tem o empty, né, também. Verifica se ela está vazia. Ela retorna um booleano e vai dizer apenas se está vazia ou não. Ou seja, se o contador for zero, significa que ela está vazia, true. Se não, ela retorna false. Existe outra forma de descobrir isso, além do contador? Cara, hum, hum, hum. Não.
A princípio, não. Por quê? Porque o contador, é uma boa pergunta, Daniel, né? O contador é que vai gerenciar a ocupação do meu array. Então, pode ser que eu remova elementos, né, da minha pilha, mas os números vão continuar lá no vetor. E o contador é quem vai dizer isso daí. Então, realmente, a única maneira, né, de fazer isso é por meio do contador. A não ser que você esteja, né, usando algum flag, por exemplo, quando eu removo o elemento, eu coloco nulo, né? Eu coloco nulo dentro daquela posição, ou coloco zero, não sei. Aí uma outra maneira seria verificar se o primeiro elemento é igual a nulo. Aí se for, é porque é vazia. Mas não é um método seguro, uma maneira segura de fazer. A maneira mais segura realmente é usando esse contador. Beleza? Beleza. Nesse caso também segue aquele padrão, por exemplo, da lista dinâmica, se eu não me engano, que quando você apaga um determinado elemento, é só ele não ter como ser acessado que o garbage collector ele vai e apaga, né? Isso, isso. No caso lá da alocação dinâmica, né? É, isso aí, isso Exatamente. aí. Isso mesmo. Aí lá naquele caso, o empty é caso se o primeiro for igual a nulo, né? Aí lá você tem como você garantir isso daí. Que a gente vai já implementar isso. Ok, então pilha estática está ok, implementada e funcionando, tá? Bom, e a pilha dinâmica? A segunda implementação. Vamos lá, vamos partir para a pilha dinâmica agora. Só que antes disso, quero só fazer uma observação para vocês. Eu disse que a pilha ela permite a manipulação direta apenas de uma das extremidades. Nesse caso aqui que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando sempre com a extremidade final, né? Colocando no fim e removendo o fim. Mas você poderia ter uma implementação que sempre ia adicionar no início e remover do início. Ela ia ser uma implementação válida e que funcionaria, que ia se comportar como uma pilha. Porém, haveria uma desvantagem, que é o quê? Para eu inserir aqui no começo, eu tenho que deslocar todos os elementos para a direita. E quando eu removo, eu desloco todo mundo para a esquerda. Então, é uma implementação que não faz sentido, né, em termos de desempenho. É muito esforço para você ter o mesmo resultado do que inserir lá no final. Ok? Então, não estaria errado eu implementar uma pilha inserindo no início e removendo do início. Só que ela seria uma péssima implementação em termos de desempenho, tá? Já que eu vou ficar sempre inserindo no início e removendo do início, significa que eu vou ficar processando todo o tempo aqui esses elementos. Desloca e traz, desloca e traz. Aí não faz sentido implementar desse jeito. Então, por isso que a implementação usual é inserir no início, remover, desculpa, é inserir do final e remover do final. Tá claro isso aí, pessoal? Beleza. A não ser que você queira sacanear alguém, né? Você faz uma pilha estática que vai sempre inserir e remover do início só para deixar o programa do cara lento, né? Mas aí é um caso à parte. Mas em condições normais não faz sentido. Bom, vamos agora para a pilha dinâmica. Vamos implementar a nossa pilha dinâmica. Então vou criar aqui a classe pilha dinâmica. A ideia é criar uma classe que tenha exatamente esses mesmos métodos.
E aí aqui eu vou só trocar o nome da classe e o programa vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? Então eu vou usar a lista dinâmica para implementar. Lembrando que a nossa lista dinâmica, ela usa uma classe chamada nó, né? Aqui a nossa lista ela está simplesmente encadeada. Então eu vou deixar, não vou mexer nisso não. E aí eu vou fazer o quê? Vou só copiar o código, vou colar aqui. Pronto. Ilha dinâmica. Vou eliminar o que eu não preciso, adicionar de uma posição, não precisa. Remover do final tá ok, remover de uma posição, não precisa. Buscar, a gente chamou de search. Se pesquisar, vai usar lá. Contém. Não implementei, mas vocês já devem ter implementados. Clear. Size. Deixar exibir em português mesmo. Beleza. O que mais que a gente criou? Push pop, né? Então, adicionar é o push. Remover é o pop. Falta aqui o pick. Eu vou retornar o dado do último nó. O cara que está no topo. O top. É o topo da minha lista. Ok. Então agora temos aqui essa pilha dinâmica. E eu vou fazer o seguinte. Só trocar aqui a classe, usar o mesmo código. E o resultado tem que ser o mesmo, né? Vai ter o mesmo comportamento. Pronto. Então, 7, depois empilhou 3, empilhou 5, empilhou 1. Depois ele removeu, fez o pop. Depois fez outro pop. E aí ficou só o 7 e o 3. Então, nossa pilha agora, pilha dinâmica, funcionando também. Pilha dinâmica baseada numa lista simplesmente encadeada. Ok? Tá claro aí, pessoal? Tá tranquilo, é basicamente adaptação das listas dinâmicas e estáticas, né? Por isso que eu falei que tem que dar Exato. uma revisada boa para poder só, como é que pode dizer, não é alterar, mas adaptar. Exatamente. Né? Então, é apenas um caso especial. Agora, aqui eu vou chamar a atenção só para um detalhe. Pronto. A gente tem aqui a nossa lista, né, dinâmica, simplesmente encadeada. Eu vou chamar atenção só para um pequeno detalhe. Está funcionando, não tem, né? Só E só que uma pergunta. pode falar.
Nas pilhas dinâmicas de tática não tem como você adicionar em posição, né? Porque sempre vai adicionar no topo, né? É uma regra dela. É uma regra, exatamente, Arthur. Isso mesmo. Então o método adicional é o mais fácil, teoricamente, né? Exatamente, é o mais fácil. É para ser o mais fácil. Adicionar e remover é a mesma coisa, entendi. E remover também deveria ser a mesma coisa. Só que é exatamente isso aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. No caso do push, né, ele vai colocar lá no final, beleza. Ok, tá aqui. Se a lista está vazia, ele. Ah, falta o empty, né? Falta o empty. Peraí. Antes que eu esqueça. Só colocar aqui o método empty. Public boolean. Então, se o primeiro igual a nulo, significa que está vazia. Senão, falso. Beleza. Essa aí foi difícil, viu? Como é? Essa aí foi bem difícil, viu? Foi, né? Pronto. Então, o push vai fazer isso. Se tiver vazia, é um novo nó, é o primeiro e o último, senão joga lá no último. Tranquilo. Agora vamos ver aqui o pop. O que é que o pop está fazendo? Na hora de remover, como a minha lista é simplesmente encadeada, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chegar no nó, no penúltimo nó, jogar nulo aqui e apontar o último agora para esse novo nó aqui, para esse penúltimo nó. Só que a minha lista ela é simplesmente encadeada, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Se eu for direto lá para o último nó, eu não tenho como, a partir desse nó, acessar o nó anterior, porque é simplesmente encadeada. Então, o que é que eu estou fazendo aqui nesse remover? Vamos só relembrar. Eu estou fazendo uma iteração. Eu começo do primeiro, vou pesquisando até chegar no penúltimo. Quando eu encontrar a condição do penúltimo, eu saio do while, aí eu jogo nulo no próximo e jogo o endereço desse auxiliar no último. Então, esse meu método de remover, ele está sempre começando do primeiro, percorrendo a lista até encontrar o penúltimo para poder quebrar esse vínculo aqui. Então, esse método remover, ele está fazendo um processamento aí para poder remover o último nó. O que que a gente pode fazer para evitar esse processamento? Qual seria uma solução? Como é que é, professor? Desculpa, deu uma travada aqui para mim. Pronto. Como eu estou trabalhando com uma lista simplesmente encadeada, para eu remover esse último elemento, o método está fazendo o quê? Está percorrendo a lista a partir do primeiro até chegar no penúltimo nó. Quando ele chegar no penúltimo nó, aí ele joga nulo aqui no próximo e joga o endereço desse cara aqui no último, para que ele aponte agora para cá. Então, sempre eu estou percorrendo a lista até chegar no penúltimo nó. Como é que eu posso fazer para evitar esse processamento, para não ter que sair percorrendo sempre a lista inteira até chegar no penúltimo nó? Tem Qual que seria uma... tornar o último primeiro e o primeiro o último. Então você vai começar a percorrer pelo último até chegar ao primeiro. Certo, só que a minha lista aqui ela é simplesmente encadeada. Então vai ter que inverter.
Ela É vai ficar uma simplesmente encadeada, só que só que a contagem é sempre pelo topo, o último. Exatamente. Então, uma solução seria, em vez de usar simplesmente encadeada, usar duplamente encadeada. Porque aí eu posso ir a partir do último, eu posso acessar o anterior e chegar aqui. É uma solução, né? Se eu usar uma lista duplamente encadeada, eu evito fazer esse percurso até o penúltimo. Basta eu localizar o último elemento e, a partir do atributo anterior, acessar o penúltimo. Pronto. É uma solução. Mas e se eu não quiser mudar para duplamente encadeada? Aí a gente pode fazer o que o Daniel, acho que o Daniel sugeriu, inverter. Como assim inverter? Vamos entender aqui. A gente, em vez de adicionar no final e remover do final, a gente pode adicionar no início e remover do início. Porque aí o ponteiro vai estar invertido. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos só ver aqui o que é que vai acontecer. Eu vou adicionar aqui o primeiro elemento. 7. Beleza. Então, 7 entrou na minha lista, na minha pilha. Agora eu vou adicionar o outro elemento, o 3. Só que agora, em vez de jogar no final, eu vou adicionar sempre no início. Então, o 3 vai ficar aqui, ó. E aí o 3 vai ficar apontando para o 7. E o 3 é o primeiro e o 7 é o último. Agora eu vou adicionar um outro elemento, o 5. Em vez de adicionar o 5 no final, ele vai ser adicionado no início. Então a minha pilha agora, eu estou fazendo a inserção sempre no início. Eu vou inverter aqui o negócio. Pronto. Então o primeiro é o 5, o topo da minha pilha é o 5, e o último é o 7. É a base da minha pilha. Vou inserir agora mais um elemento, 1. Aí eu vou ter o primeiro é o 1, é o topo da minha pilha, e o último é o 7. Então, eu estou adicionando aqui no início. Na hora que eu for remover, o que é que eu vou precisar fazer? Remover o primeiro. Para remover o primeiro, basta eu fazer o primeiro receber primeiro, ponto próximo. Ou seja, eu vou pegar esse endereço aqui e vou jogar aqui, ó. Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. Então agora o primeiro é o 5. E o 1, professor, o 1 vocês já sabem que ele vai ser eliminado pelo Garbage Collector, né? No momento certo. Mas a minha pilha agora começa aqui, ó, essa aqui é o topo, e aqui vai até o final. Então, se eu inverter, em vez de ficar adicionando no final e removendo do final, eu vou ficar adicionando do início e removendo no início. Porque aí na hora que eu for remover, a operação ela é bem menos custosa, né?
É apenas fazer primeiro, recebe primeiro, ponto próximo. Então, o que é que vai acontecer aqui? O adicionar, o push, em vez de colocar lá no final, a gente vai colocar isso aqui. Novo, ponto próximo, recebe o endereço do primeiro. Novo, ponto próximo, vai receber o endereço do primeiro, né? Quando for adicionar um novo elemento. E aí o primeiro recebe o endereço do novo. Pronto. Com isso eu estou adicionando no final. Desculpa, eu estou adicionando no início. E na hora de remover? Na hora de remover, basta pegar o endereço do primeiro ponto próximo e jogar aqui no primeiro. Aí ele passa para apontar para cá. Então, na hora que eu for fazer o pop, eu vou apenas fazer isso daqui. Primeiro recebe primeiro ponto próximo. Pronto. Então, observa que agora, adicionando no início e removendo do início, vai estar bem mais rápido, né? Que eu não preciso mais percorrer a lista até chegar no penúltimo e fazer a remoção do último. Eu já faço primeiro, recebe primeiro, ponto próximo. E aí, aquele elemento, que era o topo da pilha, vai sair da pilha. Pronto. Ganhamos aí, né? Em termos de desempenho. Professor, mas do outro jeito estava errado? Não, não estava errado. Tá? Como eu falei, você pode adicionar no final e remover do final. Agora você também pode fazer o inverso, adicionar no início e remover do início. Agora, uma vez que você escolhe a extremidade que vai trabalhar, você tem sempre que trabalhar com aquela extremidade. Tá certo? Só que, diferentemente lá da lista estática, né? Na lista estática, adicionar no final e remover no final era melhor, era mais rápido. No caso da lista dinâmica, é o contrário. Adicionar no início e remover do início é mais rápido. Ok? Então, agora, a nossa lista dinâmica, ela mudou de extremidade aqui. Estamos trabalhando sempre com a extremidade do início. Se eu for rodar, ele vai ter o mesmo funcionamento. Obviamente que vai estar invertido aqui, né? Porque agora eu estou partindo do primeiro, do topo para a base. Então, primeiro colocou o 7, colocou o 3, colocou o 5, colocou o 1, vai empilhando. Agora vai desempilhar, fez o pop, ó, fez outro pop, saiu 5. Então a pilha continua funcionando, porém agora eu estou trabalhando com uma outra extremidade. Ok? Tá claro aí, pessoal? Sim, Dúvida? professor. Beleza. Aí, o que que acontece? Observem agora que eu nem trabalho mais com o último, né? Já que eu estou adicionando no início e removendo do início, para mim, pouco importa saber quem é o último. Eu estou só trabalhando com isso daqui, ó. Estou só trabalhando com esse ponteiro, com essa referência aqui. Então a gente pode até, se quiser, pode até eliminar isso aqui, ó. Vamos ter apenas o ponteiro do início, que vai funcionar do mesmo jeito. Então, se eu tirar aqui o último, vai ver que ele não é mais uma informação tão relevante assim.
Temos agora só a informação do primeiro elemento. Professor, mas se eu quiser deixar lá o ponteiro para o primeiro e para o último, não tem problema. Mas é só para mostrar que agora a informação do último ela nem é tão necessária, por se tratar de uma pilha, né? Pronto. Ok? E para fechar, para finalizar, o que acontece? Vai ser comum vocês encontrarem uma implementação onde, em vez de chamar aqui de primeiro, vai simplesmente chamar de topo. O ponteiro para o topo da minha pilha. Então é comum você encontrar uma implementação dessa maneira aqui. Em vez de primeiro, chama de topo. Tá? Pronto. Professor, mas se eu quiser deixar como primeiro, não tem problema. Você chama do que quiser. Tá? Topo, primeiro, cabeça, né? Head, first, C3PO, R2D2, você chama do que você quiser. Mas você sabe que ele vai sempre referenciar o primeiro elemento lá da tua pilha, né? O topo da tua pilha. Então, se a gente rodar aqui, última execução. Beleza. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui é a pilha, tá? É apenas um caso particular da lista linear. A implementação, o entendimento dela é muito simples. O que é que vem agora? Agora é aplicar. Quais são os tipos de problema em que eu posso aplicar uma pilha, né? Quando é que eu sei que eu vou usar uma pilha no lugar de uma lista, né? Sempre que eu usar uma pilha, eu posso usar uma lista, né? Pode. Se o problema que você está resolvendo, você está usando uma pilha, você pode trocar essa pilha por uma lista. E aí você, em vez de usar push pop, você vai usar sempre adicionar e remover, que ele vai adicionar e remover sempre no final, tá? Mas se você usar a estrutura de dados pilha, isso te dá uma segurança maior, porque vai evitar, né, com que você acidentalmente use algum outro método indevido, né, um que acessa numa posição, remove de uma posição, né, etc e tal. Ok? Bom, próximos passos. O que é que vocês vão fazer? A gente vai, na próxima aula, na quinta-feira, falar de um outro tipo particular de lista linear, que são as filas. Tá? Também é tão simples quanto a pilha, para se entender. Ok? Só que aí eu vou pedir para que vocês façam, até lá, antes da quinta-feira, duas coisas. Primeiro, eu gostaria muito que vocês lessem o livro, né, estudassem lá o capítulo 4 do livro de estrutura de dados. Estudem lá o capítulo 4. Ele fala de estrutura de dados do tipo pilha e fila. Tá? Leiam lá sobre a pilha, leiam também sobre a fila, vai facilitar quando a gente falar isso na próxima aula. Não precisa ler análise de complexidade, tá? Isso aqui vocês vão estudar na próxima disciplina, chamada Cana. Então, basta ler pilha, ler fila, e aí, por favor, implementem as classes pilha estática e pilha dinâmica de vocês. Peguem a lista estática e a lista dinâmica que vocês já devem ter implementadas e criem a partir delas a pilha estática e a pilha dinâmica. Ok? Bom, uma vez criado
lido o capítulo, aí a gente vai falar de fila, e aí eu vou liberar lá no URI as próximas listas de exercício, tá? Vou liberar uma lista de pilha e uma lista de fila. Uma para cada. Já valendo pontos aí já para AV2, né? 1,5 ponto cada lista. Então, vou liberar as listas 3 e 4 na próxima aula. Mas aí, para isso, eu preciso que vocês leiam, estudem o capítulo 4 e implementem aí as classes. Ok? E aí, daí até o final desse período de AV2 vai ser só para praticar, só para fazer a prática de fila, tá bom? E aí vou falar de outras implementações de fila, etc. Mas vai ser Gilson, mais isso daí. Oi, eu vou ter que Arthur. ir saindo, tudo bem? Beleza, eu vou encerrar aqui também. Valeu, Gilson. Obrigado. Até quinta-feira. Falou, cara. Até quinta. Valeu. Pessoal, alguma dúvida? Pergunta? Tranquilo, né? Ok. Então, a bola agora está com vocês. Leiam o capítulo 4, implementem as classes, e aí na próxima aula a gente começa a falar de fila, e aí eu libero as listas do URI. Ok? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, até quinta-feira, hein? Falou, tchau, tchau.